estudar com os irmãos esses 24 versículos. É um culto de ensino. E nada melhor do que a gente ler a palavra de Deus, né? Primeira Epístola Universal de João, o apóstolo, no capítulo 3, nos diz assim o texto sagrado: vede com grande caridade nos tem concedido o Pai, que fôssemos chamados filhos de Deus. Por isso o mundo não conhece, porque o não conhece a Ele. Amados, agora somos filhos de Deus, e ainda não é manifestado o que havemos de ser, mas sabendo que, quando Ele se manifestar, seremos semelhantes a Ele, porque assim como é, o veremos. E qualquer que nele tem esta esperança, purifica-se a si mesmo, como também ele é puro. Qualquer que comete pecado, também comete iniquidade, porque o pecado é iniquidade. E bem sabeis que ele se manifestou para tirar os nossos pecados, e nele não há pecado. Qualquer que permanece nele não peca. Qualquer que peca não viu e nem o conhece, nem o conheceu. Filhinhos, ninguém vos engane. Quem pratica justiça é justo, assim como ele é justo. Quem comete pecado é do diabo, porque o diabo peca desde o princípio. Para isso o Filho de Deus se manifestou, para desfazer as obras do diabo. Qualquer que é nascido de Deus não comete pecado, porque a sua mente permanece nele, e não pode pecar, porque é nascido de Deus. Nisto não se manifestou os filhos de Deus e os filhos do diabo. Qualquer que não pratica a justiça e não ama ao seu irmão, não é de Deus. Porque esta é a mensagem que ouvistes desde o princípio, que nos amemos uns aos outros, não como Caim, que era do maligno e matou o seu irmão. E por que o caso matou? Porque as suas obras eram más e as de seu irmão justas. Meus irmãos, não vos maravilheis se o mundo vos aborrece. Não sabeis que passamos da morte para a vida, porque amamos os irmãos, e quem não ama o seu irmão permanece na morte. Qualquer que aborrece o seu irmão é homicida, e vós sabeis que nenhum homicida tem permanentemente nele a vida eterna. Conhecemos a caridade, nisto que ele deu a sua vida por nós, e nós devemos dar a vida pelos irmãos. Quem, pois, tiver bens do mundo, e vendo o seu irmão necessitado lhe cerrar as suas entranhas, como estará nele a caridade de Deus? Meus filhinhos, não amemos de palavras, nem de língua, mas por obras e em verdade. E nisso conhecemos que somos a verdade, e diante dele asseguramos nossos corações, sabendo que se o nosso coração nos condena, maior é Deus do que os nossos corações, e conhece todas as coisas. Amados, se o nosso coração nos condena, temos confiança para com Deus. Em qualquer coisa lhe pedirmos, dele a receberemos, porque guardamos os seus mandamentos e fazemos o que é agradável à sua vista. E o seu mandamento é este: que creamos no nome de seu Filho Jesus Cristo e nos amemos uns aos outros segundo o seu mandamento. E aquele que guarda os seus mandamentos, nele está, e ele nele. E nisto conhecemos que ele está em nós, pelo Espírito que nos tem dado. E eu digo amém por essa palavra. Meus irmãos, nós lemos no culto passado, nesta primeira epístola, nós lemos em relação ao capítulo 1, versículo 9. Se nós confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. E me lembro que falei aos irmãos, para que isso aconteça, nós temos que estarmos permanecendo nele, porque se ele é luz, e a mensagem que nós ouvimos é esta, e se nós dissemos que temos comunhão uns com os outros,
e andarmos em trevas, nós não teremos comunhão com o Senhor. Mas quando nós andamos na luz, então o sangue de Jesus Cristo, seu Filho, nos purifica de todo o pecado. Para nós sermos purificados, nós precisamos então andarmos na luz. Termos, na verdade, o sangue de Jesus Cristo como testemunha, para que nós possamos recebermos esta bênção maravilhosa da purificação. Purificar quer dizer tornar-se puro, tornar-se limpo. Ser purificado ou ser limpo significa ficar livre de defeitos que desqualificam para nós as nossas atividades religiosas. Para nós sermos limpos, nós temos que sermos eticamente puros. Isso significa que nós temos que demonstrar ao Senhor Deus os nossos pensamentos, a nossa conduta, que somos escolhidos de Deus. Porque não adiantaria nada nós dizermos que somos limpos, que nós somos filhos de Deus, se nós estivermos em trevas. Então, a palavra purificar quer dizer estar limpo, estar puro. Ser purificado, então, significa que nós estamos limpos. E para nós estarmos limpos, nós temos que recebermos do Senhor Deus esta bênção maravilhosa, que é a remissão do sangue do Cordeiro. E quando nós cremos na remissão do sangue do Cordeiro, nós cremos que o Senhor Jesus, Ele morreu na cruz do Calvário para nos purificar de todo o pecado. Mas nós precisamos então viver uma vida ética na presença do Senhor Deus, demonstrar os nossos pensamentos, as nossas condutas de acordo com a palavra de Deus e de acordo com aqueles que são escolhidos por Deus. Porque, irmãos, o advogado vai nos defender, mas para que esse advogado, que é o nosso Senhor Jesus Cristo, nos defenda, ele tem que mostrar ao juiz, que é o nosso Deus, dizendo: olha, eles foram agora perdoados pelo sangue que eu verti na cruz do Calvário, eles estão justificados agora. Bem sabemos, irmãos, que os dias são difíceis, mas a Bíblia nos diz que nós não podemos amar o mundo. E ele dizendo, olha, João escreveu no seu capítulo 2, ele nos escreveu para que nós possamos entendermos que nós não podemos amar o mundo, e nem do que no mundo há. E se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Então nós temos que aborrecer este mundo. Diz o versículo 17 aí do capítulo 2 do livro de João: e o mundo passa e a sua concupiscência, mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. Então, meus irmãos, ele diz: cuidado, e nos chama de filhinhos, né? Versículo 18: filhinhos, é já a última hora. Vocês estão ouvindo aí que o anticristo está para chegar. Então vocês conhecem que já é a última hora. Então o que vamos fazer se já é a última hora? Se nós temos a unção dos santos na nossa vida, nós temos que fazer o quê? Nos purificarmos, estarmos limpos, para alcançar a bênção desse Deus. Nós estamos nessa campanha, agosto, mês da purificação. Quando Deus coloca isso no meu coração, Ele coloca para que eu pudesse trazer a esta igreja, a este povo que serve ao Senhor Deus nesse ministério. Vede como foi o grande amor que nos tem concedido o Pai, que nos chamou de filhos. Somos agora filhos de Deus. Por quê? Porque o mundo nos aborreceu, mas o Senhor Deus nos amou. E Ele diz: agora, se somos filhos de Deus, e ainda não é manifestado o que havemos de ser, quer dizer, ainda estamos neste mundo, ainda estamos debaixo deste jugo do pecado, mas fique tranquilo que ainda há de se manifestar aquilo que nós seremos, e nós naquele dia seremos semelhantes a Ele, porque assim como Ele é, nós o veremos. Qualquer que nele está, diz o versículo 3 que nós lemos, qualquer que nele tem, está esta esperança, e purifica-se a si mesmo, como também ele é puro. Meu amado irmão,
creia que a bênção do Senhor Deus, da purificação, ela é para a nossa vida. A lei da purificação, ela foi ordenada pela lei judaica. Eram muitas vezes observadas e cumpridas com votos. Então nós vemos lá desde do princípio em que foi feito o nazireado, era uma forma das pessoas se purificarem na presença de Deus. Eu me lembro que eu já falei sobre o nazireado, e havia aquelas pessoas que faziam voto de nazireado por algum determinado tempo, alguns por uma semana, por um mês, por um ano. Eles se tornavam-se nazireu por voto. Então é o que nós estamos fazendo este mês, o mês da purificação. Nós estamos fazendo um voto ao Senhor Deus, dizendo: olha, se isso está me aborrecendo, está aborrecendo ao Senhor, eu vou deixar de fazer isso. Mas olha, parece que aquele propósito que a gente faz: Senhor, olha, eu não vou, este mês eu vou me purificar, não vou fazer tal coisa. O diabo vem atentando a gente. Talvez na sua casa a semana não foi tão boa, né? Houve briga, houve discussão no serviço, na escola, volta às aulas, não foi o que você queria, enfim. Isso é porque você fez um propósito diante de Deus, de ser purificado, e o adversário vai tentar lutar contra você de todas as formas. Mas, irmãos, havia outros tipos desta lei da purificação, que eram as lavagens, né, os cerimoniais que haviam, faziam parte do Antigo Testamento, e eram ritos religiosos. Mas a purificação, na sua simplicidade, irmão, segundo a lei judaica, ela tinha por fim de afastar os israelitas do uso daquelas coisas supersticiosas que havia nos ritos daqueles povos pagãos que ali havia do seu lado. Tantas vezes bárbaros, né, os pagãos, eles praticavam os seus feitiços, as suas crendices de tantas formas, e que Deus então dá uma ordem para que eles não se aproximem desse negócio, e eles se purificassem então para receberem a bênção do Senhor Deus. E foi até colocado lá uma bacia de bronze, eu já falei sobre isso também aqui na igreja, em que os sacerdotes, antes de fazer o seu sacrifício, tinham que passar por aquela bacia e lavar-se no altar da bacia. Porém, irmãos, com certeza eles se lavavam, ficavam limpos, adoravam a Deus, mas eles depois se sujavam de novo. Mas o sangue de Jesus Cristo tirou todo esse simbolismo, irmãos, porque o sangue do Senhor Jesus, ele nos lavou por completo. Aí é que está a vitória da igreja. Então, a lavagem de todo o nosso corpo, irmãos, era na verdade o uso da admissão dos prosélitos, aqueles que se transformavam em judeus. Precisavam tomar um banho, se lavar, para poder transformar-se em judeu. Nós éramos gentios, não precisamos tomarmos um banho, né, de água para podermos nos transformarmos agora igreja, mas o sangue de Jesus que nos purifica de todo pecado, este nos lavou, e através desse sangue nós estamos aqui esta noite adorando e nome de Jesus maravilhoso. Então havia ali um preceito, irmão, segundo o qual derramava-lhe água nas mãos, nos pés, e faziam aquela aspersão toda nos sacrifícios solenes, né? E até mesmo era aspergido sangue ali sobre aquele cerimonial, e simbolizando o derramamento de sangue do Senhor Jesus pelo nosso pecado. Mas certo é que o Senhor Jesus veio e cumpriu